Olá, sejam bem-vindos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Êxodo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 29 de Êxodo. Capítulo 29 são 46 versículos, então nós precisamos fazer uma leitura tranquila, né? Ela é um pouco extensa a leitura, mas é importante. O que nós não podemos é estudar assim, sem ler o conteúdo do capítulo, né? Então nós precisamos fazer essa leitura com bastante tranquilidade. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, você que tem acompanhado fielmente o estudo, abra no capítulo 29 de Êxodo e nós vamos estudar todo o capítulo. No capítulo anterior, nós vimos sobre as vestes sacerdotais. Então foi se formando, né, o culto a Deus, ao Deus único, e todos esses paramentos, esse ritual, tudo para Deus, de maneira detalhada e de maneira bem feita, né? Não é de qualquer jeito. Então o povo israelita vai tendo todo esse cuidado na formação do culto a Deus, tá? Então vamos lá? Podemos iniciar então o nosso estudo? Capítulo 29 de Êxodo, versículos de 1 a 46. Vamos para a leitura deste capítulo. Eis como procederás para consagrá-los como sacerdotes a meu serviço. Tomarás um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolos sem fermento, assados com azeite, bolachas sem fermento, untadas com azeite, tudo feito de flor de farinha de trigo. Tu os porás em uma cesta e os oferecerás ao mesmo tempo que o novilho e os 2 carneiros. Farás aproximar-se a Araão e seus filhos da entrada da tenda de reunião e os submeterás a uma ablução. Tomarás em seguida os ornamentos e revestirás a Araão com a túnica, o manto do efode, o efode e o peitoral, e lhe porás o cinto do efode. Tu lhe porás o turbante na cabeça, e sobre o turbante porás o diadema da santidade. Tomarás o óleo de unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Mandarás aproximarem-se seus filhos e os revestirás de túnicas. Tu os cingirás com um cinto a Araão e seus filhos, aos quais imporás tiaras. O sacerdócio lhes pertencerá em virtude de uma lei perpétua. Empossarás a Araão e seus filhos. Levarás o novilho diante da tenda de reunião. A Araão e seus filhos imporão suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás em presença do Senhor o novilho, na entrada da tenda de reunião. Depois tomarás do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre os chifres do altar e derramarás o resto ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado,
os 2 rins e a gordura que os envolve, e queimarás tudo sobre o altar. Mas a carne de touro, seu pelo e seus excrementos, tu os queimarás fora do acampamento. É um sacrifício pelo pecado. Tomarás um dos carneiros, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Tu o degolarás e tomarás do seu sangue para derramá-lo em volta do altar. Cortarás o carneiro em pedaços, e depois de ter lavado os intestinos e as pernas, os porás sobre os pedaços e sobre os pedaços e sobre a cabeça, e queimarás o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, um sacrifício de agradável odor, consumido em honra do Senhor. Tomarás em seguida o segundo carneiro, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Tu degolarás e tomarás do seu sangue para untá-lo na extremidade da orelha direita de Arão e na extremidade da orelha direita de seus filhos, sobre os dedos polegares de suas mãos direitas e sobre os hálux de seus pés direitos. Depois derramarás o resto do sangue em volta do altar. Aspergirás a Arão e suas vestes, e igualmente seus filhos e suas vestes, com o sangue tomado do altar e com o óleo da unção. Eles serão assim consagrados, ele e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Tomarás tudo o que é gordura no carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque é o carneiro da investidura. Tomarás ainda na cesta de pães, sem fermento, colocada diante do Senhor, um pão, um bolo e uma bolacha. Depositarás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e de seus filhos, e os oferecerás, agitando-os como oblação diante do Senhor. Tu os retomarás em seguida de suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto. Esse é um sacrifício de agradável odor apresentado ao Senhor, um sacrifício pelo fogo ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro de inauguração de Arão e o oferecerás, agitando-o como oblação diante do Senhor. Essa será a tua porção. Consagrarás então o peito da oferta agitada e a perna da oferta reservada, todas as partes agitadas e reservadas do carneiro, de inauguração, que são destinadas a Arão e seus filhos. Esse será um direito perpétuo devido a Arão e seus filhos pelos israelitas. Essa é uma oferta reservada, aquela que os israelitas terão de tomar
de seus sacrifícios pacíficos, uma reserva que devem ao Senhor. Os ornamentos sagrados de Araão servirão para seus filhos depois dele, que os vestirão quando se lhes der a unção e forem empossados. Aquele dentre os seus filhos que for sumo sacerdote em seu lugar e que penetrar na tenda de reunião para o serviço do santuário, os levará durante 7 dias. Tomarás o carneiro de inauguração e farás cozer a sua carne em um lugar santo. Araão e seus filhos comerão a sua carne e o pão que está na cesta, à entrada da tenda de reunião. Comerão o que tiver sido utilizado para a expiação, quando de sua tomada de posse e sua consagração. Estrangeiro algum comerá deles, porque são coisas santas. Se sobrar ainda da carne da vítima, de inauguração ou do pão até o dia seguinte, queimarás o resto. Não será comido, porque é uma coisa santa. Quanto a Araão e seus filhos, farás como te ordenei. Empregarás 7 dias em sua tomada de posse. Cada dia imolarás um novilho em sacrifício expiatório pelo pecado. Por esse sacrifício expiatório, tirarás o pecado do altar, e tu lhe farás uma unção para consagrá-lo. A expiação do altar se fará durante 7 dias, e consagrarás esse altar, que se tornará coisa santíssima, e tudo o que o tocar será consagrado. Eis o que sacrificarás permanentemente sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano em cada dia. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro entre as 2 tardes. Com o primeiro cordeiro, oferecerás a 10ª parte de um efá de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas, e como libação 1/4 de hin de vinho. Entre as 2 tardes, oferecerás o segundo carneiro, acompanhado de uma oferta e de uma libação semelhante às da manhã. Esse é um sacrifício de agradável odor, consumido pelo fogo em honra do Senhor. Esse holocausto será perpétuo e será oferecido em todas as gerações futuras, à entrada da tenda de reunião, diante do Senhor, onde virei a vós para falar contigo. É nesse lugar que darei entrevista aos filhos de Israel, e ele será consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda de reunião e o altar. Consagrarei igualmente a Araão e seus filhos, para que sejam sacerdotes a meu serviço. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão então que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que os tirou do Egito, para habitar entre eles. Eu, o Senhor, seu Deus. Esta é a leitura. Eu disse para vocês que ela seria um pouco extensa,
mas como nós nos propomos desde o início estudar capítulo por capítulo, não convém, né? Ou senão, como fizemos anteriormente, em Gênesis, por exemplo, onde tivemos que dividir o capítulo em 2 partes ou 3 partes, conforme o tamanho. Mas esse dava para fazer assim, né? Então, nós estamos aqui diante da consagração dos sacerdotes. Araão e seus filhos foram escolhidos como sacerdotes. No capítulo 28, nós vimos a confecção das vestimentas sacerdotais. Não se apresenta diante de Deus de qualquer maneira, principalmente aquele que é tirado do meio do povo para oferecer o sacrifício em nome do povo e em seu nome próprio também, né? Porque ao ser sacerdote não tira dele os seus pecados. Então o sacrifício que ele oferece a Deus é para si e para os demais do povo, né? Então aqui neste capítulo nós temos a consagração dos sacerdotes e todo o ritual de consagração, que nós vamos ver agora. Nos versículos de 1 a 9, refere-se o rito da consagração sacerdotal, que nós vimos aqui nos versículos de 1 a 9 deste capítulo. Esse rito compreende 3 momentos importantes. Vamos ver agora quais são esses 3 momentos importantes do rito da consagração sacerdotal, tá certo? Primeiro, no versículo 4, nós temos a purificação mediante o banho. Ablução quer dizer banhar-se, banhar. Então, o primeiro momento da consagração é a ablução, a purificação mediante o banho. Aquele que vai ser ungido sacerdote é preciso passar pela purificação, pelo banho de purificação, tá? Estamos falando do rito da instituição do sacerdócio em Israel, do povo israelita, tá? Segundo momento importante, está no versículo 5 seguintes. A imposição dos ornamentos. Então se faz a imposição, se veste ornamento por ornamento naquele que vai ser consagrado sacerdote, tá? E o terceiro momento, que está no versículo 7, é muito importante, é a unção com óleo, né? Eu creio que quando nós estudando isso daqui, muitos de nós está passando coisas pela cabeça da atualidade, está fazendo uma memória, né, do que já presenciou, do que já viu. É exatamente isso, né? Nós, como cristãos, nós bebemos destas fontes. Então, muitos ritos judaicos o cristianismo adotou, entenderam? Então, olha como é importante. Tira-se do meio do povo, né? Para ser um sacerdote não é alguém que é revestido de santidade ou que é impecável, não. Ele é limitado como qualquer outro do povo, mas ele é escolhido do meio do povo para ser aquele que vai ser o mediador, né? O sacerdote, aquele que vai oferecer sacrifícios a Deus em consequência dos seus pecados e dos pecados do povo, né? E tem todo esse rito para consagrar o sacerdote. Esse é o sacerdote israelita, que nós estamos vendo aqui, tá? Seguindo então aqui, nós temos os versículos 9b, o versículo 9b declara a perpetuidade do sacerdócio de Araão e de seus descendentes. Ou seja, aquele que é ungido sacerdote é para a vida toda.
Então, no versículo 9b, nós temos a perpetuidade do sacerdócio, tá? Não é para um momento, não é para um tempo. Ele tem que ter ciência de que é para o resto da vida. Está no versículo 9. Se você quiser grifar e colocar do lado, a perpetuidade do sacerdócio. Lembrando, nós estamos estudando a instituição do sacerdócio em Israel, tá? Nesse primeiro momento. É provável que um rito como esse só tenha começado em Israel muito tempo depois. Esse rito pode ser que tenha começado depois do exílio, tá? Lá pelos anos 587 e 534 antes de Cristo. Porque não cabe um rito como esse no deserto, embora o texto remeta tudo isso para o deserto. Fala-se de tenda, né, da tenda de reunião e etc e tal. Mas deduz-se aqui, é muito provável que este rito tenha começado em Israel depois do exílio, tá? Quando o sumo sacerdote assume praticamente o papel de rei, ok? Então é bom que a gente entenda sobre isso. Mas como nós vimos também em estudos passados, o povo remete ao passado lá no Sinai para dar veracidade naquilo que está acontecendo no momento, tá? Os ritos de consagração do sacerdote e do altar duravam 7 dias, como nós vimos no versículo 37. Se tinham 3 tipos de sacrifícios. Era uma matança de animais só, nesses 7 dias. Eram 3 tipos de sacrifícios. Qual era o primeiro? O primeiro sacrifício era o novilho, que se oferecia pelo pecado. Versículos de 10 a 14. Então, desta vítima, que é o novilho, não se pode comer nada, porque é oferecida como expiação. Aquele novilho é o que expia, ou seja, é aquele que recolhe sobre ele todo o pecado do povo. E ele é morto, ele é sacrificado nessa intenção, para expiar os pecados. Então, desta carne não se come nada, não se aproveita nada deste animal sacrificado, tá? Porque é um animal de expiação do pecado. Segundo, sacrifica-se um carneiro, o qual se oferece um holocausto, isto é, queima-se na presença de Deus. Versículos de 15 a 18. Uma oferta de odor agradável a Deus, tá? Terceiro sacrifício, o sacrifício de um outro carneiro, que é sacrifício de comunhão. Versículos 19 e 25 e versículos 31 a 37. A parte que corresponde ao sacerdote é o peito do animal, deste animal de comunhão. Versículos 26 a 28. Essa é feita uma refeição. E dessa refeição, que é consagrada, os leigos não participam. Por quê? Isso está no versículo 33b. Porque note-se que para ressaltar o caráter sagrado do altar, estipula-se, ou melhor, perdão, pulei aqui. Dessa refeição que é consagrada, os leigos não participam, porque é só para os sacerdotes, tá? O peito do animal sacrificado, do sacrifício de comunhão. Tudo bem até aqui? Muito bem.
Note-se que para ressaltar o caráter sagrado do altar, estipula-se 7 dias de duração para a sua consagração e o sacrifício diário de um novilho. Todo dia se sacrifica um novilho, cujo sangue deve ungir o altar. Está no versículo 36 que nós vimos. Era tal a santidade do altar que quem o tocasse ficava santificado. E isso está falando no versículo 37. Né? Era assim a mentalidade do israelita. A convicção de permanente presença do Senhor no meio do seu povo faz que este povo lhe ofereça continuamente seus dons e oferendas. Convicção concreta da corrente sacerdotal, da corrente que escreve o Pentateuco, uma das correntes. A detalhada elaboração de todos esses utensílios, paramentos e ritos cultuais é colocada sob a autoridade de Deus para dar peso, para dar dignidade, para dar respeito. É colocado sob a autoridade do próprio Deus, que os tirou do Egito, sempre com esta lembrança, com esta memória. Versículo 46. Então, aqui está o rito de consagração dos sacerdotes e os seus detalhes, a unção, etc., como nós vimos aqui. Repito, é bom lembrar que este rito, muito provavelmente, começou depois do exílio, embora o capítulo é remetido para o Sinai, lá em Araão e seus descendentes, tá? Muito importante isso. Por quê? Para dar o seu caráter sagrado, para dar o seu caráter de veracidade em tudo isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do estudo desse capítulo 29 e espero vocês para o próximo estudo, que é o capítulo 30, que nós veremos a construção de mais um altar, o altar dos perfumes, tá? Então, muito obrigado a você que tem acompanhado, que tem estudado com a gente a Sagrada Escritura e espero vocês para o próximo vídeo. Deixe um like no canal, compartilhe. Se você não se inscreveu ainda dá tempo, pode se inscrever para que vocês possam ir acompanhando esse estudo diário, né, da Sagrada Escritura, muito especificamente do livro do Êxodo. Um abraço a todos e até o próximo estudo.